3 fundos imobiliários com resultados de sucesso e que você precisa conhecer e tirar muito aprendizado deles. Você já assistiu aqui no nosso canal os 3 fundos imobiliários que tiveram grandes prejuízos e o que nós podemos tirar de aprendizado deles para que você não acabe entrando nessas roubadas também no futuro. Bem, mas também é importante nós entendermos quais foram os 3 fundos imobiliários que tiveram resultados de sucesso nos últimos 10 anos e que pode nos ajudar sim a escolher fundos imobiliários para compor a nossa carteira. Eu sei que o que acaba instigando a audiência é a tragédia, né? O sangue escorrendo, ou seja, os 3 prejuízos, os 3 piores fundos. Mas é muito importante nós também entendermos as 3 histórias de sucesso e é isso que nós vamos trazer no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou sócio fundador do Desmistificando Research, primeira casa de análise totalmente independente e voltada para fundos imobiliários e ajudamos os investidores a escolherem os fundos imobiliários que vão compor a sua carteira de investimentos desde 2015. E desde 2022 nós temos um serviço de ações. Se você quiser conhecer, tem os links e a descrição aqui embaixo. Mas chega de lero-lero que o vídeo de hoje é muito importante. Então vamos lá. Primeira história de sucesso, um fundo que por sinal eu gosto muito, um fundo que por sinal o imóvel é da minha cidade. Eu frequento bastante esse imóvel. Floripa Shopping, isso mesmo. Se você não me conhece direito ainda, eu sou de Florianópolis. Fui servidor público por 20 anos e pedi exoneração por ter alcançado a independência financeira. E frequento muito esse shopping que pertence ao Floripa, FLRP 11. E Rodrigo, que história de sucesso é esse? Como assim? Pois é, gente, esse fundo nos últimos 10 anos tem o melhor resultado acumulado entre valorização de cota e distribuição de rendimentos. Ele rendeu 345% nesse período. O segundo colocado, que é o ONEF, olha, curiosamente, também um fundo passivo, rendeu 305%. Nesse mesmo período, tá, o CDI rendeu 136% e o IFIX rendeu 91%. E qual que é a grande história de sucesso por trás do Floripa Shopping? O grande case de sucesso no Floripa Shopping pode ser resumido em uma única palavra. E que se você encontra isso, seja em fundos imobiliários, seja em ações, você pode ter ganhos bem expressivos, que é turnaround. Nós usamos muito essa palavra para quê? Aquele fundo, aquele investimento que faz uma virada de chave. Floripa Shopping amargou longos prejuízos entre os anos de 2013 e 2017. Veja, foram quase 4 anos de prejuízos seguidos. Cotação caindo, rendimento caindo, rendimento sendo zerado. Isso tudo por quê? Porque o fundo em si, o imóvel, o empreendimento do shopping, passava por uma grande transformação durante esse período. E acabou que ficou com rendimento zerado, depois com rendimento muito baixo, e nós sabemos como o investidor é reativo aos rendimentos. Mas o investidor mais sofisticado, o investidor com a visão mais aguçada, ele acaba adquirindo esse fundo imobiliário, ele consegue ver valor nos detalhes. Só para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos esse período que eu pego dos últimos 10 anos, nós pegamos a cotação do fundo a 750. Mas foi possível comprar depois a cotação até por R$420. O resultado que eu passei para vocês começa em 750. Tá? E aí não tem mais nenhum processo de reinvestimento, ou seja, eu poderia ter ganho até mais de 500% num intervalo de tempo muito curto. E o que acabou acontecendo? O investidor que teve esse ganho, ele simplesmente decidiu sair da manada, ele decidiu fazer o que não parecia muito razoável. Que era o quê? Comprar um fundo imobiliário em queda. Ah, Rodrigo, isso significa que se o fundo imobiliário cair demais eu devo comprar? Não, muito cuidado com o que nós chamamos de ancoragem de valor passado. Ou seja, você fica ancorado a um valor que aquele fundo imobiliário já teve, isso você pode aplicar até mesmo para ações, e acha que aquele valor tem que voltar novamente. Ele não tem que voltar novamente. O que você precisa fazer é estudar os relatórios gerenciais, as demonstrações financeiras e entender por que aquele fundo imobiliário está pagando tão pouco de rendimento.
Por que isso leva a sua cotação a ficar tão baixa? E se eu tenho uma expectativa de fazer isso que nós chamamos de turnaround, ou seja, essa virada de chave. Toda vez que você conseguir identificar um turnaround, os ganhos são bem acima da média. É evidente que o risco é muito maior, então você vai precisar de muito mais estudo. Não vai ser qualquer fundo e não vai ser qualquer estudo. Gostou dessa sugestão? Gostou dessa informação? Então, curte já aqui o vídeo, compartilha com seus amigos e já se inscreva no canal para receber mais conteúdo de qualidade como esse. Mas vamos lá, Rodrigo. Poxa, um monoativo. Não tem um outro fundo aí que possa ter um resultado expressivo durante esse período e que seja um fundo muito maior, ou que seja até mesmo um fundo que nós possamos olhar hoje? Temos sim, temos HGLG 11, pessoal. HGLG 11 ele tem uma grande história de sucesso, uma grande história de valorização. E o que eu reporto essa grande história de sucesso de HGLG 11 com a maior valorização entre os fundos ativos do nosso mercado, tá? Com um excelente rendimento, mesmo num período em que foi tão conturbado para o investimento imobiliário. Gestão. Isso mesmo, você vai ver lá na frente que eu vou te dizer que você tem que avaliar a gestão. Então, foi uma gestão de qualidade. Fundo imobiliário não tem jeito, ele só cresce via emissões. Isso não é ruim, isso é a característica do fundo, isso é a característica do produto. Ele entrega toda a renda para você, você decide o que você vai fazer. Consequentemente, para crescer, para comprar novos imóveis, ele tem que fazer novas emissões. Só para você ter uma ideia da grandeza, a HGLG, em 2011, ele tinha um patrimônio líquido de 158 milhões de reais. Quando eu gravo esse vídeo para você, em maio de 2023, ele tem um patrimônio de 3,5 bilhões e está com uma emissão aberta que pode fazer esse patrimônio chegar a 5 bilhões de reais e se tornar o maior fundo de tijolo da nossa bolsa. Um crescimento enorme desse patrimônio, um crescimento enorme desse fundo imobiliário e mesmo assim consegue ter melhor resultado entre os fundos passivos, superando o CDI e superando o IFIX. O que acaba acontecendo? O fundo imobiliário normalmente ele tem a seguinte característica, ele emite quando o mercado está muito eufórico, muito otimista. Normalmente, esse não é o melhor período para eu comprar imóveis. Então, o que acaba acontecendo? Eu faço a emissão e compro imóveis com cap rate muito baixo. Jogo o rendimento lá para baixo. Quando o mercado vira, acaba que o meu rendimento não ficou muito bom. Ou então, ele tenta forçar uma captação quando o mercado está bom para comprar, mas as cotações estão muito abaixo do valor patrimonial. Equilibrar isso é muito difícil. Precisa realmente de muita inteligência e muita qualidade da gestora para que consiga fazer isso várias vezes e gerando valor, que foi exatamente o que o HGLG conseguiu fazer. Então nós temos aqui uma história que realmente de qualidade de gestão. Então analisem muito bem o histórico de gestão, o track record da gestora, não só no fundo que você está comprando, mas nos outros fundos. Não só nos outros fundos, mas eventualmente até mesmo aonde que aqueles profissionais já trabalharam em outras gestoras. Tá? E aí também aprendam a entender o impacto das emissões nos fundos imobiliários. As emissões nos fundos imobiliários elas podem ser muito, muito impactantes. Mas vai lá, Rodrigo, a HGLG é uma história antiga, Floripa Shopping é uma história também antiga, um mono ativo, uma história de turnaround. Será que nós não temos uma história mais recente? Temos sim, gente. Curiosamente, é da mesma gestora do HGLG. Para mim, uma das histórias mais recentes de sucesso é do HGRU, um fundo que vem gerando grandes retornos para os investidores, especialmente vindo de ganho de capital. O que eu gosto tanto no HGRU que me faz destacar ele como uma história de sucesso? Ele é um fundo muito recente, fez o IPO apenas em 2018 e já se consolidou como um dos principais fundos da nossa indústria com resultados excelentes. O fundo tem feito o quê? Aquisição de imóveis sempre muito bem feitas. Não adianta, investir é saber comprar bem. Eu costumo dizer que na hora de vender, o preço já está dado. Eu nunca ganho dinheiro quando eu vendo, eu ganho dinheiro quando eu compro. Investir em imóveis não é diferente, porque o fundo imobiliário nada mais faz do que investir em imóveis.
E se tem uma coisa que a gestão do HGRU tem conseguido fazer, é investir muito bem nos seus imóveis. Eu acho que um case que marca muito bem é a compra do conjunto de lojas pernambucanas que ele fez. O fundo fez uma compra de um grande bloco de lojas, de imóveis das lojas pernambucanas, diretamente das lojas pernambucanas, pagando um valor, e agora começou a vender aos poucos e gerar ganhos de capitais bastante consistente, 30%, 40%. Esse é só um dos exemplos que demonstra a capacidade deles de achar um bom negócio para comprar e depois vender. Eles não fizeram nada muito diferente, gente. Eu costumo dizer que eles fizeram o quê? Eles fizeram uma grande compra no atacado e agora estão vendendo no varejo, colocando corretores de imóveis nessas cidades para vender realmente esses imóveis. Então, ter um gestor que entende do mercado imobiliário vai fazer toda a diferença na sua carteira, vai fazer toda a diferença no seu fundo imobiliário. Então, preste muita atenção nesse detalhe. Cada vez mais, ter gestores de qualidade é muito importante. Lá nos primórdios dos fundos imobiliários, nós analisávamos muito o imóvel. Onde é que é o imóvel? Quem que é o inquilino? Como é que funciona? Hoje, nós já analisamos de primeira o gestor. Quem que é o gestor? Porque o gestor hoje tem muita proatividade dentro dos fundos imobiliários. Tirando um ou outro caso de gestão passiva ainda, de mono, que aí eu preciso olhar o imóvel, na maioria dos casos eu preciso olhar a gestão. Então fica aqui essa sugestão muito importante para vocês. Então o que você vai aprender? Não fuja dos turnarounds. Fundos imobiliários com problema podem ser uma grande oportunidade. Saiba identificar. Segundo ponto, saiba identificar gestões de qualidade e saiba entender e tirar valor das emissões. O gestor tem que saber fazer valor com as emissões, mas você também pode conseguir fazer valor com as emissões. E sim, olhe sempre para a gestora. Olhe com muita atenção para o track record dela. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!